Imagina a seguinte cena, olha só. Uma inteligência artificial multibilionária que acabou de derrotar o campeão mundial de xadrez. Tipo, calculando milhões de movimentos por segundo. Uhum. O ápice da computação. Exato. Aí a gente pega esse mesmo cérebro digital superpoderoso, coloca dentro de um robô de última geração e pede para ele fazer algo muito simples. Pegar um copo de vidro molhado em cima de uma mesa. E é aí que a mágica acaba, né? Totalmente. O robô se aproxima, o copo escorrega 1 milímetro a mais do que o previsto, e o sistema inteiro simplesmente congela. É um abismo computacional. E, bom, esse é o gargalo onde a robótica atual está presa hoje. É o famoso paradoxo de Moravec em plena ação. Sabe, o que a gente considera intelectualmente complexo é trivial para a máquina. Mas a interação física caótica, tipo o ambiente de uma sala de estar comum, exige uma coordenação sensório-motora Que destrói completamente o paradigma atual. exatamente, destrói o paradigma computacional tradicional. E é justamente para tentar resolver esse colapso que o nosso mergulho nas fontes de hoje vai ser denso. Nós estamos analisando os papers fundamentais da arquitetura Ion Phonics, os relatórios de simulação do ambiente Brain 2. E aquele vídeo novo, né? Nossa, sim, o vídeo da experimentação em Python e Colab sobre o paradoxo do reset. A gente vai detalhar isso já já, mas o foco principal dessa pesquisa é muito claro. Como viabilizar o aprendizado em tempo real de robôs no mundo físico? Isso. Lidando com o caos doméstico, sem comprometer a estabilidade, a auditabilidade e o mais louco, a identidade comportamental do sistema. Principalmente fora de laboratórios controlados. Porque se a gente comparar com a robótica geral hoje, a abordagem da indústria é tentar resolver essas situações inéditas empilhando datasets, né? Eles tentam pré-treinar a rede neural para todas as variações concebíveis. Umidade, atrito, iluminação. Mas o mundo físico é infinito, sabe? Não tem dados prévios suficientes. Então a proposta da Ion Phonics é abandonar esse pré-treinamento exaustivo. A adaptação precisa ocorrer no próprio corpo e no tempo da experiência. E para quem acompanha a gente e gosta dessa engenharia de IA, o modelo clássico é totalmente baseado em estados discretos, né? Tipo um bloquinho de animação quadro a quadro. A máquina lê um vetor de estado, que a gente pode chamar de variável x, processa a física do ambiente, calcula a trajetória ideal e tenta executar. É um processo bem segmentado. Sim, e se der um erro, ela tem que parar e recalcular o próximo estado. Só que a arquitetura Phonics propõe jogar isso no lixo em favor de um conceito chamado duração. O texto diz que o hardware não calcula o tempo, ele vive o tempo. Mas aí eu tenho que dar uma pausa. Pode falar. Como assim vive o tempo? Soa poético demais para mim porque estamos falando de metal e silício. Sim, processadores operam em binário. Exato. Tem os clocks determinando ciclos. Como é que o silício pode ter um fluxo contínuo? Parece uma contradição insuperável, mas só até a gente olhar para o hardware específico que essa arquitetura exige. Os documentos apontam para o uso de chips neuromórficos tipo a arquitetura do Intel Lowey. Ah, tá. Não é um chip tradicional de computador. O pulso elétrico é só o substrato físico ali. A discretização vira só uma aproximação física de um fluxo contínuo. Entendi. Então a pulsação tá lá, mas não é a regra lógica que trava o sistema. Isso. A Ion Phonics constrói por cima disso o que eles chamam de engrana, que é um campo basal de duração. Na prática, a máquina não está resolvendo equações matemáticas na superfície para decidir para onde mover o braço. As equações diferenciais pesadas rodam nas camadas internas de plasticidade dinâmica. Quer dizer que a máquina recebe a energia sensório-motora e reage por propagação física de sinais, eliminando daquela latência de parar para pensar. E isso me leva direto àquele vídeo novo que está nas fontes. Ah, o teste do paradoxo do reset. Sim, esse vídeo é a prova visual dessa diferença brutal. É a diferença entre a variável de estado, o nosso famoso x, e a variável do operador dinâmico, que os papers chamam de W. No vídeo, que roda ali no ambiente Colab, tem dois gráficos lado a lado. O sistema A e o sistema B. Isso. O A é a IA clássica e o B usa essa tal duração da Phonics. Os dois começam na mesmíssima posição.
Aí, os dois sofrem uma perturbação e logo em seguida recebem um comando de reset idêntico. A memória RAM, digamos assim, é limpa na hora. A linha vai para o zero. O que, teoricamente, deveria fazer os dois sistemas voltarem a agir exatamente da mesma forma, né? Já que a memória ativa foi apagada e eles partiram do mesmo marco zero estático. Mas não é o que acontece. O vídeo mostra muito claramente. O sistema clássico recomeça do zero e repete o padrãozinho dele. Mas o sistema B, o da Phoenix, diverge completamente logo depois do reset. A trajetória sináptica toma um caminho totalmente inédito. A topologia do gráfico muda de vez. Muda tudo. E a minha pergunta é, como um sistema que acabou de ter sua memória ativa completamente zerada consegue agir com base numa coisa que aconteceu antes? De onde vem essa informação se os dados do estado X foram para o espaço? O segredo, e isso está bem detalhado no código Python, é a separação das variáveis. O evento passado não foi salvo no vetor de estado X como se fosse um dado num banco de dados. A perturbação daquele evento causou uma deformação contínua no operador dinâmico do sistema, o W. Ah, então o W é que sofre alteração estrutural. Exato. Quando o comando de reset é disparado, ele afeta exclusivamente a variável X, apagando aquela excitação do momento. Mas o operador W continua alterado. A trajetória sináptica em si foi entortada pelo peso da experiência vivida. Cara, a analogia que me vem na cabeça na hora é uma cicatriz. Pensa só, se a pele sofre um corte, ela vai curar e o estado da pele volta a ser fechado, zerado, mas o tecido da cicatriz formou uma estrutura ali. Aquele operador agora deforma o jeito que a pele estica para sempre. É uma ótima analogia. A marca estrutural fica mesmo sem uma memória consciente do machucado. Só que para ser matematicamente precisa com a Phoenix, essa analogia biológica precisa ter elasticidade. Como assim? A cicatriz não endurece? Na biologia, sim, enrijece. Mas no operador ONNX, a marca é uma inclinação estrutural elástica. O sistema opera por uma espécie de exclusão orgânica. A máquina não consulta um banco de dados para saber que uma ação deu errado. A trajetória que levou ao erro simplesmente ficou mais íngreme ou mais resistente lá na rede neuromórfica. Entendi. A ação que dá certo emerge porque certas respostas viraram caminhos de menor resistência física no hardware. A própria existência física da máquina se torna a memória dela. Isso é um absurdo de genial. É uma mudança de paradigma completa. Mas, claro, teoria em ambiente Python é uma coisa. A missão desse mergulho hoje é entender como isso viabiliza o aprendizado no caos de um lar humano, que é o pior pesadelo da robótica. E é aí que entram os relatórios de teste do simulador Brian 2. Os testes de ambiente hostil e ambiente doméstico. Isso. Vamos voltar para o nosso exemplo do copo de vidro molhado, aquele mesmo robô clássico. O cenário do copo expõe muito a fragilidade daqueles datasets massivos que a gente mencionou. Quando o robô clássico pega um copo mais escorregadio que o normal, fora dos parâmetros dele, ele tenta categorizar a anomalia. Ele precisa criar um símbolo novo para copo molhado. Ele recalcula o atrito, planeja a nova força. E até ele mandar o sinal para os motores, o atraso já fez o copo se espatifar no chão. Na Phoenix, não dá tempo de pensar, tem que ser em tempo real. E os documentos do simulador Brian 2 trazem duas mecânicas centrais que operam juntas para a máquina não congelar. Uma é o atrator ADA, o atrator pré-sináptico, e a outra é o TEMP, a perturbação operacional. Como isso muda a trajetória da mão no copo? A dinâmica é a seguinte. O sistema não tenta processar o conceito de copo molhado. O atrator ADA identifica lá na matemática a trajetória motora que já existe no robô, que mais se aproxima da intenção inicial. Eles chamam isso de neurônio mundo. Tá, então a ação base de agarrar já está acontecendo. Uhum. Aí o deslize físico ocorre. Essa informação sensorial bruta entra no circuito neuromórfico, gerando uma resistência elétrica na rede. É aqui que entra o TEMP. E o TEMP não paralisa tudo para reescrever o código de atrito, né? Nem um pouco. O TEMP usa essa própria resistência elétrica do escorregão para entortar a trajetória ativa do operador W em questão de milissegundos. É uma perturbação topológica. Ou seja, o aumento da pressão dos dedos do robô emerge não como uma nova instrução calculada,
mas como a única saída dinâmica possível de um circuito elétrico que está sob pressão externa. A própria física do chip resolve o problema. Exatamente. O motor de resolução é a física. E os testes mostram que tem toda uma dança de frequências orquestrando isso. Ah, sim. Os ritmos cognitivos. O texto cita que o ritmo Phoenix atua entre 5 e 25 Hz, que é bem rápido, né? É a execução motora bruta da mão ajustando no copo. Isso. E correndo por trás disso, de forma bem mais lenta, ali entre meio e 4 Hz, a gente tem o ritmo Pronis. Que é tipo a avaliação contínua. Exato. Enquanto o hardware ajusta a mão na frequência rápida, a frequência lenta do PHNs fica avaliando a coerência do fluxo de energia da máquina. Ele mede os níveis de satisfação, se o copo estabilizar, ou os níveis de frustração, se ele continuar caindo. O que me traz para uma dúvida bem crítica de sobrevivência aqui. Porque, sejamos realistas, nem toda perturbação dá certo. E se a deformação do tempo não for suficiente? Digamos que o copo é muito pesado. O robô ajusta a mão, mas a física vence e o copo cai. A máquina não entra em parafuso com esse pico de frustração e dá uma pane nos motores? Esse risco é muito real, e os relatórios do Brian 2 detalham o funcionamento do campo basal, o AIF, justamente para evitar isso. AIF? Sim, o AIF. Essa arquitetura impede matematicamente que a rede exploda em hiperexcitação. Se a trajetória falha e o nível de frustração do ritmo PHNs passa de um limite crítico, o sistema aciona as ações de socorro. Ah, então ele entra num modo de segurança físico, não num travamento de software. Exatamente. O sistema para de focar na tarefa específica do copo e deixa dinâmicas atratoras mais amplas tomarem o controle para estabilizar o corpo da máquina como um todo. Ele pode, soltar a mão completamente, abaixar o centro de gravidade para não cair para frente ou recuar o braço. O aprendizado, então, que é essa deformação do operador W, ele acontece sempre dentro de uma margem de estabilidade. O robô não precisa quebrar a cozinha inteira para aprender que aquele copo escorrega. Isso. O campo basal garante essa estabilidade primária. E essa garantia me leva para o grande elefante na sala, a governança. Porque, se a gente está falando de um robô doméstico, a auditabilidade é a palavra-chave. Imagina um engenheiro de segurança lendo isso. Deve entrar em pânico, com certeza. Pois é. A máquina altera suas próprias trajetórias sinápticas em tempo real pelo tempo. E a gente acabou de ver no paradoxo do reset que reiniciar o robô não apaga essa deformação. Como garantir que essa autonomia não cruze uma linha vermelha de ética? O que impede o robô de pegar uma faca de um jeito que é otimizado para a física dele, mas super perigoso para um ser humano perto? A documentação não ignora essa brecha de forma alguma, mas a solução técnica que eles apresentam não fica dentro do robô isolado. Tá no ecossistema ao redor dele. O robô altera as trajetórias para segurar o copo molhado, sim, mas ele não tem permissão na arquitetura base para consolidar aprendizados estruturais pesados no firmware de forma arbitrária. Aí que entra aquele sistema duplo que os documentos citam, o Vestia e o Web Center. Isso. O Vestia aparece lá como uma vestimenta sensorial, uma malha proprioceptiva profunda. Não é só câmera olhando para fora. Ele captura o fluxo contínuo dos dados físicos do próprio robô, tipo a tensão das juntas e aquelas frequências de frustração. Exato. E esses dados massivos são todos mandados para o Web Center. E o Web Center é uma central em nuvem com curadoria humana. É lá que ocorre a governança simbólica, o aprendizado ético pesado não fica na borda, no robô da sala, fica na linha de produção, depois da análise dessas experiências. A melhor analogia que eu consegui pensar para essa governança, para a gente fugir do jargão corporativo, é imaginar as canaletas infláveis de uma pista de boliche. Sabe aquelas para a criança não jogar a bola na vala? Sei perfeitamente. O Web Center não fica microgerenciando a ação do robô. Ele opera por limites negativos. A governança não programa, tipo, mova a faca a 30 graus com 2 newtons de força. O Web Center só insere as canaletas. Ele diz para o firmware, olha, qualquer trajetória sináptica que resulte na lâmina da faca apontando para assinaturas térmicas humanas não pode existir no campo de possibilidades. A bola de boliche continua rolando livremente pela física neuromórfica, mas a canaleta do Web Center impede o comportamento perigoso. Nossa, o conceito de limites negativos é exatamente isso.
O Web Center purga as topologias indesejadas do espaço de soluções e consolida só as deformações de sucesso num firmware novo e curado. E a consequência comercial disso muda todo o jogo de investimento da robótica. Hoje, a indústria gasta um caminhão de dinheiro com fazendas de GPUs rodando semanas para retreinar bilhões de parâmetros cada vez que um robô erra. O custo disso é surreal. E com a arquitetura Ion Phonics, o retorno sobre o investimento vem justamente de destruir esse custo. A evolução vira estrutural e coletiva. Os dados sensoriais de milhares de robôs vão para o Web Center e aquelas cicatrizes virtuosas que aprenderam a não derrubar o copo são fundidas na nova versão de firmware. Então, na próxima atualização, uma máquina herda a cicatriz estrutural da outra. Um robô novo, recém-tirado da caixa, já começa com o operador W dele deformado a favor da estabilidade, mesmo sem nunca ter visto um copo molhado antes na vida. O aprendizado deixa de ser despesa recorrente de nuvem e vira um ativo histórico. A documentação até formaliza isso com um termo bem forte, a evolução da espécie. Genial. A auditabilidade é mantida no Web Center, a estabilidade física é garantida pelo EIF e o TEMP, e a identidade do sistema está segura porque as alterações são contínuas. E não se perdem nos resets. Exatamente. Bom, para a gente consolidar esse terreno todo, a revolução descrita nesses papers encerra a era dos robôs que congelam diante do imprevisto porque dependem de calcular estados discretos. A gente está falando de hardware neuromórfico contínuo e do conceito de duração. Onde a máquina responde ao atrito usando a própria resistência física do evento para entortar suas respostas motoras em milissegundos. O aprendizado real no caos da casa não fica num banco de dados, fica na deformação permanente da estrutura sináptica, do nosso operador W. Tudo isso contido pela curadoria rigorosa de limites negativos lá do Web Center. É a transição de um paradigma que mede as fatias de tempo para um que permite ao silício experimentar o fluxo do tempo. E olha, saindo um pouco das minúcias técnicas dos testes do Brian 2, tem uma implicação filosófica muito profunda aí. Tô super curioso para ouvir. Durante toda a nossa história natural, os seres biológicos, a humanidade em geral, fomos os únicos capazes de sofrer perturbações, internalizar essas cicatrizes irreversíveis no comportamento e, através da cultura, transferir as lições de sobrevivência para a próxima geração. Sem que a geração seguinte precisasse recomeçar do zero. Uma transmissão cumulativa de vivência. Exatamente. Ao fundir essa adaptação neuromórfica com a disseminação do firmware do Web Center, a engenharia humana não está só otimizando robôs aspiradores de pó. Nós estamos engendrando ativamente a primeira linhagem evolutiva não biológica sustentável do planeta Terra. Um sistema que retém a topologia dos seus próprios sucessos e frustrações. Caramba. A questão que fica para quem estuda isso é: qual é o formato de um mundo onde a experiência material, que antes era restrita à nossa carne perecível, se torna cumulativa e indestrutível dentro das máquinas? Máquinas cuja própria identidade não está mais no código original, mas na topologia irreversível das pancadas que o mundo deu nelas. Que reflexão densa para a gente encerrar essa análise de hoje. Muito profunda mesmo. Fica aí o convite para o pessoal de casa continuar refletindo sobre as fontes. A gente se vê no nosso próximo mergulho. Pouco sal ainda. Pouco sal ainda. Pronto. I warned you on X that this day would come.